Boa noite a você de casa, boa noite a você que nos acompanha pelo canal 4 da NET, pela internet também, através do site da TV Floripa, o www.tvfloripa.org.br. Muito boa noite a você. Depois assim, de um merecido período de férias, voltamos aqui com vocês com mais um Você Tem Fome de Quê? Um programa que conta com o apoio do Sindpreves, do Sindasp e do Sinergia. Esse programa, você pode participar desse programa através do telefone 3222-1137 ou através do nosso e-mail tvfloripa@tvfloripa.org.br. O tema de hoje é um tema difícil, um tema punk, denso, né? Um tema que fala de álcool e drogas, mas principalmente do crack, da questão do crack. Tem tomado aí a imprensa nacional, várias discussões. O problema que tem tomado muito a mídia é o problema da Cracolândia em São Paulo, os movimentos, a ação policial, enfim. E a gente traz hoje essa discussão aqui para Santa Catarina, né? Vamos pensar um pouco em como está estruturada a política que atende, né, ao usuário de álcool e outras drogas, principalmente ao usuário de crack, aqui no nosso estado, em Santa Catarina, né? Enfim, pensar um pouco nesse problema social, nessa questão social que envolve o uso de crack. Qual o efeito que tem na família, qual o efeito que tem na sociedade, qual o efeito que tem no próprio sujeito. Para a gente discutir essa questão hoje, nós recebemos Irma Manuela Passo. É Passo ou Irma? Sim. Sim. Tá bom. Isso. Do Instituto Arco-Íris, ela é presidente do Instituto Arco-Íris. Também faz parte do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho de Direitos da Mulher. E atuante no Fórum da Lei Maria da Penha, aqui no estado, né? O psicólogo Alexandre Martins, colega de profissão, né? E não é reserva, gente, assim, muitos psicólogos vêm aqui ao programa, mas assim, os temas relacionados à saúde sempre estão muito envolvidos com a psicologia, né? E o Alexandre também é consultor de projetos, né, no Instituto Arco-Íris. No segundo bloco, nós vamos contar com a participação do Leonardo Pinho, uma participação em vídeo, enfim, construída lá sobre a realidade de São Paulo, né? O Leonardo Pinho é secretário parlamentar da Câmara Federal dos Deputados e membro da Frente Estadual Antimanicomial. No segundo bloco ele vai poder falar um pouquinho de como é que está a situação em São Paulo. Boa noite a vocês, muito bem-vindos, né? Sintam-se em casa, né? Como a gente diz aqui, o Silvio sempre me lembra e eu sempre esqueço de dizer, a TV Floripa ela é uma TV diferente, né? Uma TV onde a gente pode expressar, colocar, enfim, de uma forma bastante democrática as questões que permeiam aí a nossa sociedade, né? É um canal livre, né? Concordo, livre de expressão. Assisto vários programas da TV Floripa, concordo. Que bom, então. Bem-vindos. Eu queria começar falando um pouquinho do crack, né? Enfim, enquanto substância, né? Enquanto droga, né? O que representa o uso de crack, qual o efeito que isso tem, e aí vamos pensar em efeitos, né, físicos e efeitos ampliados, assim. Vocês poderiam falar um pouquinho disso? Boa noite a todos aí. Bom, a gente precisa perceber o crack como um subproduto da cocaína, né? É uma droga que vem sendo sintetizada, processada, de fato, há muitos anos e tomando espaços, né? E que, com o refúgio dela, vamos dizer assim, do processo de produção, se chegou ao crack e a outras gerações posteriores de classes de drogas derivadas da cocaína que vêm sendo utilizadas. O Oxy, né, é um outro que vem ocupando bastante espaço, Paco, Merla, enfim, e que tomou essa notoriedade que nós estamos vendo agora, claro, em função do problema social que realmente constitui, mas
pela situação do que aconteceu em São Paulo, né, recentemente, e a repercussão dessa situação. Efetivamente, houve uma mudança de prática dos usuários de cocaína, uma grande parcela que inclusive usava também a cocaína injetável, uma questão econômica, né? É mais barato, né? Muito mais barata. O efeito é parecido com os injetáveis, no sentido de que é bastante imediato, assim. Então acabou vindo em substituição, de certa forma, né? Além de outras parcelas que antes acessavam por outras drogas, né? O hábito, digamos assim, de consumir, mas que agora passam a acessar diretamente pelo crack também em função da facilidade de acesso da questão econômica. Econômica, né? Porque a gente tem visto muito, né, que as camadas de baixa renda, né, tem as camadas que não podem comprar as drogas mais caras, né, tem feito o uso comum, né, do crack, o acesso também, me parece que é bastante mais fácil, né? Isso, exatamente. Sim, o que eu vejo assim agora que aparece o crack como a droga mais consumida e, na verdade, por exemplo, a experiência da nossa instituição se inicia no ano 97, quando nós começamos a fazer os primeiros atendimentos dependentes de crack aqui. E as primeiras reuniões que fizemos com algumas pessoas incluso do movimento de São Paulo, onde já existia a Cracolândia. Trago isto porque aparece como algo desde aquela época até agora, que foi um processo de crescimento, onde o Estado foi literalmente deixou de lado, não assumiu. Digo isto porque senão aparece sempre como aqueles craqueiros, aqueles como marcados com alguma coisa específica, como uma população que de alguma forma está colocada como de risco, como uma coisa criminosa. E este foi um processo que para nós, acho que nisso concordamos todos, que é um tema principal de saúde pública, tem um histórico de construção, onde até agora, literalmente, tanto a nível municipal, estadual e federal, é a primeira vez nos últimos anos que o Ministério toma alguma definição de política para ver o que se pode fazer com isso. Digo porque a experiência de Santa Catarina tem, é o terceiro estado a nível nacional que implanta a redução de danos para tratamento de dependência química. Lembras, Alexandre, que essa lei foi implantada em 97, éramos o terceiro estado, o primeiro foi São Paulo, depois Bahia e terceiro Santa Catarina, que procurava uma nova forma de intervenção para resolver esses problemas sociais. Que não a contenção ou que não a retirada da sociedade, enfim, né? Então isso foi tomando uma dimensão na indústria do tráfico, que foi para a droga barata, mas que hoje não se pode ocultar mais. Os problemas graves estão nas populações mais vulneráveis, mas hoje o crack se consome em todas as classes sociais. Então isso que fica, porque nós, os craqueiros somos da Cracolândia. Agora você abre uma questão bem importante, né, Irma, quando você fala de população vulnerável, né? Porque assim, que população está vulnerável ao uso de drogas, né? O que desencadeia esse fenômeno, né? Para que a população precisa fazer uso, né, de droga? E aí é interessante a gente fazer uma reflexão que eu acho que é até um pouco anterior, o que a gente define, né, por fazer uso de droga precisamente, porque nós pensamos, e eu digo assim, a nível social mesmo, o uso de drogas como uma questão restrita às drogas ilícitas. Então nós falamos da maconha, falamos da cocaína, do crack, agora esquecemos o cigarro, né, e o álcool, que é a droga mais devastadora, continua sendo, com a qual nós nos deparamos no trabalho social, no dia a dia,
terríveis as consequências, né? Famílias destruídas, enfim. Tudo aquilo que se atribui exclusivamente às drogas ilícitas ocorre também com as lícitas. E aí nós podemos pegar também os medicamentos psicotrópicos, né? Uma série de outras categorias. Então, acaba que o nosso olhar fica um pouco restrito, né? Nesse caso particular da ação do Estado na Cracolândia, eu estava pensando aqui também um impacto muito grande nessa população é de ser vista e ser tratada efetivamente como dejeto, como resíduo, como lixo social, porque essas ações elas têm uma preocupação primária de saneamento social, de limpeza. Então vamos limpar a cidade, né, higienizar. O pessoal tem usado muito esse termo, higienização. Exatamente, então a gente higieniza o corpo, a gente tira a sujeira do corpo, quando toma banho, né, quando lava as mãos, para quê? Para tirar a sujeira, aquilo que tem que ser eliminado, digamos assim, né? E é isso que está se fazendo com essas pessoas como uma política de intervenção do Estado, né? Algo que remonta às práticas do século XIX, né? Porque é um fenômeno complexo para ser visto, uma vez que não é um único fenômeno, quer dizer assim, não é absolutamente o desejo da pessoa em usar, enfim. Exatamente, concordo nisso, porque nós participamos, incluso fomos nós dois também representando a instituição, nós participamos dos encontros que se fizeram, a ONU fez com Centro e Latinoamérica, encontros internacionais para discutir o tema das pessoas privadas de liberdade, das quais, a nível internacional e em nosso continente, a maioria são por tráfico de drogas e uso de drogas. Né? Então, o que se discutiu aí? Digo isto porque vinha representações de 20 países. Nós representávamos o Brasil, éramos, acho que uma das poucas ONG, acho que éramos 2 ou 3 em toda a representação, né? Junto com a pastoral carcerária. Isso, junto com a pastoral. Então, porque se nós olhamos só o contexto de Cracolândia, a gente perde o contexto internacional onde isso está acontecendo, onde a indústria ilícita do tráfico se está convirtiendo num espaço de trabalho para todo um setor importante da juventude. Porque a maioria, por exemplo, o trabalho que nós fazemos dentro dos presídios, justamente para trabalhar o tema de uso abusivo, o uso de drogas lícitas, ilícitas e álcool, está justamente mostrando isto. Tem uma grande empresa, por exemplo, nos Estados Unidos, que já estão os presídios privatizados. Os presídios se têm convertido em um grande movimento de dinheiro, uma grande indústria. Os presídios não param de crescer, principalmente pelo tema de punição à droga. Então agora, por exemplo, se recorta o crack. O crack aparece como grande, não, o crack mata. Por exemplo, no ano passado nós fizemos um trabalho em 3 presídios, com mulheres privadas de liberdade, que somos, neste momento, as mulheres as mais levadas, tem mais mulheres entrando em termos percentuais aos presídios que homens nos últimos 3, 4 anos. O tráfico aumenta, os maridos, irmãos, etc., porque tem uma situação de gênero envolvendo isso, né? Elas entram no presídio, se desconstrui todo o processo familiar, mas elas entram porque eles já estão, se estão vivos, já estão muito marcados. Então, tem todo um setor da juventude, para mim, olhar particular, essa implantação dos planos neoliberais, que deixaram toda uma grande parcela da população sem condições de trabalho, e a oferta do tráfico é uma oferta muito forte. Então agora aparece nos últimos anos só recortado o crack. Todo mundo sabe que a maconha, a maior quantidade de cocaína, sai deste continente para ser distribuído a nível internacional. Então a cocaína termina sendo sustento, na verdade. A droga mais barata é o crack. Isso está em todos os países. Eu acabo de vir de Buenos Aires. Estive reunida com pessoas que trabalham também no tema de redução de danos. Não para de crescer, não para de crescer a violência urbana e em todo um setor da juventude que não consegue inserção plena de trabalho, inserção plena de estudo, etc. Então, há todo um contexto de pessoas que ficam por fora e que hoje aparecem como os craqueiros,
perigosos. Pois é interessante enquanto você falava, eu ficava aqui, enfim, pensando, essa organização, né? Se organiza uma Cracolândia, se organiza enfim, um espaço social que não deixa de ser excludente, né? É uma forma que essa população tem de, enfim, de estar em algum lugar dentro da sociedade, né? Que é a Cracolândia, né? É uma forma de segregação, e aí a intervenção nesse espaço, ela tem sido feita, né, pelo poder público aí, né, de uma forma policialesca, né, e pela saúde, né, de que forma? Como é que a saúde tem feito as suas intervenções? E esse é o problema, acho mais sério que tu estás colocando, porque a saúde fica debatendo junto com a justiça e a polícia um tema de um conflito social que está escondido atrás disso gravíssimo. Como nos inserimos em forma plena de direitos a toda essa juventude? Porque temos um problema que não é um problema nacional. Sim. Um problema internacional, é de uma dimensão que é muito mais grave. Agora, a vantagem que tem o Brasil é o SUS, né? A possibilidade de fazer todo esse trabalho intersetorial que aparece com a implantação dos CAPs. E até nesse sentido existe uma preocupação das autoridades de saúde, do Ministério da Saúde, às secretarias municipais, né, dos estados também, com discussões interessantes de propostas e ações. Agora, a gente tem um legado histórico, principalmente na área da saúde mental, nefasto, né? Eu falava das práticas que remontam ao século XIX, eu me lembrava do alienista, que ia nas casas recolhendo as pessoas e que ele decidia quem era louco e quem não era, mais ou menos assim. Então acaba caindo nisso, porque aquele que está lá na rua da Cracolândia, porque ele usa uma droga que é ilegal, e eu questiono, aí vem uma outra questão, até por que manter essa ilegalidade, a quem interessa, né? Que interesses econômicos estão em jogo aí, e a economia move a nossa sociedade, é assim, para que se mantenha dessa forma, mas aquele sujeito que está ali alijado, segregado, bem como tu disseste, acaba sendo marcado como aquele que precisa do tratamento, porque existe uma preocupação de fato com quem realmente precisa, qual é a forma de intervenção, se a internação tem que ser compulsória, se o sujeito precisa ser tratado por leigos numa casa sem uma equipe técnica, retirado do seu meio de convívio social e levado para longe, né? Inclusive eu me lembro que o Sartre, né, colocava que não é nos isolando que nós vamos resolver os nossos problemas. Homem entre os homens, coisas entre as coisas. Então não é no isolamento, não é na segregação que a gente, eu preciso ir para uma fazenda para me tratar e resolver meus problemas. Aí volto para a sociedade depois. Depois que estiver curado. Curado, entre aspas, né? Porque aí se trata como doença crônica, sem cura, não sei o quê. A abstinência total é a cura ainda. Perspectivas assim ruins. Agora, isso acontece com aquele que está lá na Cracolândia, na nossa Cracolândia aqui, na Cracolândia de São José, da Paróquia de Biguaçu, né, dos municípios grandes de Santa Catarina e do Brasil inteiro, né, porque a gente está olhando para de São Paulo, que é que está aparecendo direto na mídia, de vez em quando agora está aparecendo um pouco Brasília, né, alguns lugares. Mas aquele que está aqui na beira-mar, ou lá na zona sul do Rio, ou nos Jardins em São Paulo, né, ele não vai para o internamento involuntário e compulsório. Porque a condição social dele é outra, então também tem isso. Eu penso de maneira radical nesse sentido, da questão das drogas, a necessidade da regulamentação, da descriminalização. Porque nós não temos no Brasil sequer uma condição de determinar se aquele sujeito está portando uma quantidade de droga ou se ele é traficante. Né? Se ele é negro, mora no morro, né, e está com uma quantidade X, ele vai ser tratado como traficante. Agora, se ele está na beira-mar numa outra condição, eu falo da beira-mar, mas é qualquer situação onde as pessoas têm poder aquisitivo, de fato, ele vai ser tratado como usuário. Eu acho que, enfim, o crack, ele mostra, né? Ele é uma ferida social. Exatamente, gostei.
Feria social. E coloca isso assim escancaradamente, né? Eu olho isso, né? Ele expressa, ele delata, né, um sofrimento importante da sociedade, né? Através desse espaço, através desse grupo de população. E quando você fala em situações, em população vulnerável, realmente, né, aquela população que mais foi afetada pela organização dessa sociedade, né? Como essa sociedade está se organizando, né? E os efeitos dessa organização. Então me parece que o crack, ele delata isso, ele externa isso. Eu vou ter que fechar, Irma, a gente volta. Enfim, a gente tem mais no bloco seguinte, e eu fiz isso pra gente, né, fiz essa fala pra gente poder encerrar esse bloco. Você tem fome de quê? Volta em seguida, um intervalo breve. Voltamos já já. Academia Evolução. Musculação, pilates, kung fu e boxe chinês. Avenida Hercílio Luz, 1209 Centro, em frente à Maternidade Carlos Correia. www.academiaevolução.com.br. Fone 3324-0388. Academia Evolução, o espaço ideal para você cuidar de si. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Sacos plásticos são um dos maiores culpados pelas enchentes. Sem falar que saco plástico polui e leva até 400 anos para se decompor. Dê um final feliz para essa história. Recuse, reduza, reutilize. Saco é um saco. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. De volta com Você Tem Fome de Quê? Aqui na TV Floripa, canal 4 da NET. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Estamos aqui discutindo o tema de álcool, drogas, principalmente o uso do crack, o uso, a política, enfim, como essa questão tem sido vista e, enfim, tratada socialmente, né? Contamos aqui com a Irma Manuela Passo, do Instituto Arco-Íris, e com Alexandre Martins, colega psicólogo, também consultor de projetos do Instituto Arco-Íris.
Nesse momento a gente vai colocar a participação do Estado de São Paulo, né? Nós já mencionamos, com o vídeo gravado por Leonardo Pinho, que é o secretário parlamentar da Câmara Federal dos Deputados e membro da Frente Estadual Antimanicomial. Vai daí com você, Leonardo. Como é que está São Paulo? Hoje quero falar aqui, né, para programa de TV Você Tem Fome de Quê? Aqui de Santa Catarina. Estou aqui em Campinas, né, no estado de São Paulo. Um pouco relatar como está a principal discussão hoje que tem tomado conta da mídia, dos grandes jornais, que é a questão do crack. E como, né, São Paulo tem sido o local onde a política com relação ao crack tem sido mais dura, mais repressiva, mais policialesca. Aqui em São Paulo a gente constituiu a Frente Estadual Antimanicomial, que é uma frente de todas as organizações do campo antimanicomial, a Remila, Movimento Nacional da Luta, a Brasme, a Rede de Saúde Mental e Economia Solidária, grupos de redução de danos, coletivos antiproibicionistas, que se reuniram, grupos de jovens, a gente tem, inclusive, compondo a Associação Moinho Vivo, que recentemente foi uma comunidade que pegou fogo, que trabalha, fez um grande festival com jovens no hip hop, e a gente tem se juntado todos para a primeira questão, se colocar contrário à Operação Sufoco, que foi aquela operação na Cracolândia aqui em São Paulo, que, segundo o governo, a prefeitura, o município de São Paulo, foi uma ação para criar dor e sofrimento no usuário, para aí, pela dor e pelo sofrimento, ele buscar tratamento. Primeira coisa é um questionamento a esse método, de querer causar mais dor e mais sofrimento a essa pessoa que durante décadas foi abandonado pelas políticas públicas e pelo poder público. Então, essa é a primeira questão que a frente tem se colocado. A segunda é que a gente tem se colocado contra as políticas de internação compulsória como método, como orientação da política pública. A Lei 10.216 deixa muito claro, existem 3 tipos de internação: a voluntária, a involuntária, que é feita inclusive após uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, com o médico responsável, e a compulsória, que é feita em última instância, que é feita pelo Poder Judiciário. Aí tem se colocado claramente a inversão de valores, onde tenta pôr a internação compulsória como o grande método, a grande saída. E a gente vê essa medida como uma política de higienização. E por que está acontecendo isso em São Paulo e em outras grandes capitais? E tem usado como desculpa a questão do crack. Nós sabemos que está vindo a Copa do Mundo, a Olimpíadas, está vindo grande valorização com o crescimento econômico sustentável que o Brasil tem assistido, desde o governo Lula e agora com o governo Dilma. Esse crescimento tem aguçado os setores econômicos e centralmente a especulação imobiliária. E é esse setor que na verdade tem um interesse entre a política de higienização, a política de internação compulsória, a política de ampliação de leito, de volta de ampliação de leitos em hospitais psiquiátricos, para, na verdade, limpar a rua dos indesejáveis. São os usuários de crack, os moradores em situação de rua, inclusive ataque à organização de catadores, a tirar elas de alguns bairros. Então, a discussão atual sobre o crack não pode estar desassociado de uma visão mais geral, que é uma visão de interesses econômicos por higienizar as grandes cidades. Então ela não pode estar desassociada dessa questão que é os interesses da especulação imobiliária. E por fim, a gente tem dito que a saída para a discussão das drogas no Brasil não é a saída policialesca, não é a saída repressora e não é a saída das internações. A grande saída é mais investimento no Sistema Único de Saúde, mais investimento e abertura de equipamentos públicos que seguem a lei, que é a Lei 10.216, a Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira, de abrir. Nós precisamos ter em todas as capitais, nos municípios, CAPS AD 24 horas, inclusive com a possibilidade de leitos. Nós precisamos ter abertura de leitos em hospitais gerais. Nós precisamos ter uma política estruturada de redução de danos para chegar nesse usuário, mas não chegar com bomba e cacetete, mas chegar nesse usuário para ganhar a confiança dele, para fazer um projeto terapêutico individual com essa pessoa. E, fundamentalmente, não só tratar essa questão como um problema de saúde, que não é. É um problema que é necessário ter projetos de inclusão social pela arte, pela cultura, pelo trabalho.
E aqui em São Paulo a gente tem tido uma experiência muito enriquecedora nesse aspecto da inclusão social, que é criar feiras na área de saúde mental e economia solidária. Inclusive a gente conseguiu uma praça na Avenida Paulista, centro econômico do país, centro financeiro do país, para fazer as feiras e mostrar que a reforma psiquiátrica, que o SUS e esse tratamento sem segregação tem dado resultado. E mais do que ter resultado, tem resgatado dessas pessoas o seu potencial criativo, produtivo. E a gente entende que mais abertura de CAPs, mais investimento de SUS, mais qualificação dos técnicos para abordar, para saber lidar com os usuários, abertura em leitos de hospital geral e criar uma política pública integrada, intersetorial, que inclui socialmente através da arte, cultura e trabalho, é a grande saída para a gente enfrentar a questão do crack e do uso abusivo de álcool e outras drogas. E por isso que a gente dá um grande não à higienização, não a esses interesses da especulação imobiliária e não causar mais dor e sofrimento, como a gente viu aqui nas ações da Cracolândia. É isso que a gente tem que repudiar e a gente já deixa, na verdade, aqui um convite a todos os militantes do SUS, da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, de se juntar à Frente Nacional de Entidades, pela cidadania, dignidade e direitos humanos nas políticas públicas de drogas. A fortalecer essa frente nacional para a gente combater e evitar retrocesso no campo do SUS e da reforma psiquiátrica brasileira. Ok. Obrigada, Leonardo, pela sua participação. Obrigada também pela sua participação aí na política com relação à saúde mental, né, a militância no SUS. Sempre muito positiva, né? Precisamos muito dessa participação e dessa construção aí para continuarmos construindo o nosso sistema de saúde, né? Somos solidários aí a vocês em São Paulo e aqui em Santa Catarina a nossa realidade é com certeza muito similar à de vocês, como é nas grandes capitais aí do Brasil, né? A partir dessa fala do Leonardo, Irma e Alexandre, vamos pensar um pouquinho aqui no nosso quintal, né? Como é que está sendo tratada essa questão, principalmente pela rede, né, de atenção aqui no estado, né? Falávamos um pouquinho dos CAPs ASDs, enfim, nós não temos os CAPs 24 horas ainda, enfim, como é que vocês têm acompanhado essa questão? Primeiro, assim, dizer que é completamente pertinente as questões que ele levantou e coincidindo com aquilo que a gente estava avaliando aqui, né? Exatamente. Até da Copa nós não passamos, de fato, essa questão da especulação imobiliária e lamentável e tragicamente acabaram deixando de dar atenção para uma outra área que é a estrutura do país aí com relação justamente à questão imobiliária. Cai um prédio no Rio de Janeiro, agora ontem ainda desabou uma parte lá no ABC Paulista, então tá complicado isso, né? Mas aqui em Florianópolis particularmente e no estado, né, que acontece na capital, acaba sendo um caixa de ressonância para o estado, é muito incipiente, muito engatinhando ainda a implementação das políticas, né? Nós temos aqui 3 CAPs em Florianópolis, um CAPs AD. Temos um CAPs AD no Estreito e um CAPs AD na ilha. Isso, eu estava considerando um infantil, né? E um CAPs AD que é de álcool e drogas, Centro de Atenção Psicossocial para trabalhar com as pessoas com problemas de álcool e drogas especificamente. Esse no continente, né, e ali no Estreito, que não tem leitos, não é um CAPs 3, não tem lugares para internação, tem um funcionamento durante a semana, né, com horário reduzido. A política e os investimentos vêm no sentido de ampliar essa rede, de que esses CAPs se qualifiquem e não sejam mini manicômios, né? Hoje o usuário de crack, né? Enfim, uma pessoa que usa crack, que enfrenta enfim, está passando por um problema, uma crise, né? Enfim, um efeito. Como é que ele é atendido aqui em Florianópolis? Para onde ele vai? Por enquanto, os CAPs estão fazendo reuniões com os usuários de droga em geral, principalmente usuários de crack, e começaram a fazer, eles têm alguns equipos de redução de danos, mas consultório de rua é um processo incipiente, então ainda não está dando os resultados necessários
para abranger toda a população que hoje, pelo menos se vê nas ruas, digamos, aquela mais vulnerável, que aparece mais exposta, né, que está vista, digamos, por todos os que nos movilizamos pelo centro, nas bocas dos mocós, nos lugares assim onde mais se utiliza a venda de drogas, etc. Isso é um processo relativamente novo, então agora se vai fazer mais investimento no tema do consultório de rua. Nós estamos apoiando todo esse processo e começamos um convênio... Só antes de a gente entrar na história dos consultórios de rua, os usuários continuam sendo remetidos ao IPQ em casos mais sérios? Sim, sim. Nós, lamentavelmente, as últimas internações que fizemos foi no IPQ. Nosso hospital porque não tem, exatamente, o antigo Colônia Santana, hospital psiquiátrico, não temos ainda possibilidade de encaminhar porque não temos CAP3, que seria o de atendimento 24 horas. Então, isso de que se convirtió em mini manicômio, como você falaram, é totalmente correto, porque na verdade tem uma coisa absolutamente digamos, incoerente. Pensar que uma pessoa só pode ficar com situação de crise e problemas produzidos pelo uso abusivo de drogas e álcool e sofrimento emocional em determinados horários que inicia às 8 da manhã e termina às 5 da tarde. Sábado e domingo não, de noite também não. Então, gente, é uma incoerência, é absolutamente louco pensar isso. Mas os loucos que pensam isso não são os chamados loucos, né? Sofrimento tem hora para acontecer. Claro, na saúde ainda não se compreende esta necessidade urgente de que se vai fazer um tratamento com essa população, que tem uma suma de vulnerabilidade socioeconômica, tem que ter atendimento em forma permanente. Certo. E depois, como se vão formar essas equipes para ir fazer essa intervenção? Porque nós temos um problema bem definido aqui quando a gente faz os encaminhamentos. O tratamento que recebe o usuário quando chega, a maioria das vezes, é um atendimento rápido de certa amabilidade, mas depois vem uma coisa de discriminação. Tem que ter determinado, digamos, controle e abstinência, ou seja, a redução de dano é uma coisa que se fala, mas não se implementa no tratamento. Então, ainda não temos equipes que consigam fazer todo esse processo de seguimento que num momento houve aqui. Quando se fazia o tratamento no Santa Teresa no Secrete, no centro de atendimento no São Pedro de Alcântara, aí se fazia todo o processo de redução de dano. Cada paciente... A palavra paciente cada usuário entrou para fazer um uso abusivo de droga de uma maneira particular, uma maneira subjetiva, e então precisa um tratamento específico, individual. Isso naquela época se fazia. Ele tem uma história. Não se crede. Né? Tem uma história. A história é uma coisa absolutamente subjetiva. Não se faz mais isso. Cada usuário que nós encaminhamos nessa época para o tratamento se internava 5, 6, 7 vezes, tantas como eram necessárias para a pessoa conseguir chegar ao processo de sair das drogas mais pesadas, passar a mais leves, e a abstinência se conseguia no tratamento. Agora não é assim. Se nós mandamos para o IPQ, chega a 30 dias e tem que sair. Aonde se encamina? São nos grupos, às vezes nos CAPs, e aí mas a sustentação disso, né? A sustentação desse início, então, de tratamento que foi dado. Exatamente. Porque tem algo que desencadeia, né? O uso de drogas. O contexto familiar é muito importante, o contexto social. Essa pessoa trabalha ou não trabalha, essa pessoa se relaciona com quem. Quer dizer, é todo um meio que precisa ser visto, né? E que nem sempre é possível ser visto dentro da estrutura que nós temos hoje, né? E se a pessoa é um morador da rua, uma moradora da rua, pior ainda, porque não se tem quando sai. O que se faz? Quando não fizemos o trabalho faz vários anos atrás, a pessoa saía da internação, ia para fazer um trabalho na parte de agronômica, fechamos um acordo com a universidade e então se fazia cultivos de plantas sem agrotóxicos, se faziam também plantas ornamentais, todo isso era vendido e com esses recursos se pagavam
4 residências, que de fato eram residências terapêuticas, não podiam ter mais de 5 ou 6 pessoas morando para que não tivesse esse viés institucional, né? Era uma casa, e o tratamento se fazia em forma ambulatória. Isso depois ficamos sem soporte, digamos, de gestão para continuar com esse trabalho, mas esse trabalho permitiu que muitos moradores de rua voltassem, não só a sair porque saíram da droga, porque se inseriram laboralmente. Nos ensinávamos, além desse trabalho que se fazia com as plantas, se fazia também, eles aprendiam informática, eles eram encaminados para fazer todo o processo de estudo básico e secundário, e alguns chegaram até a universidade, então acho que é a recuperação da cidadania. Exatamente. Né? Essas questões que ele fala dizem respeito a um conjunto de ações que são efetivamente o tratamento. Né? O que se disponibiliza hoje, com um certo grau de eficácia pela força, muitas vezes, é a desintoxicação, que é uma primeira etapa, é um primeiro passo daquele sujeito que decide, ou em casos muito extremos que precisa ser levado, né, em uma situação de um risco muito grande, tem que ser avaliado como foi colocado. Mas, para além disso, é preciso fazer com que o sujeito ele objetivamente volte ou comece, porque muitos nunca tiveram, vínculos, né, no seu campo sociológico, o trabalho, a convivência familiar, o lazer, a convivência comunitária. Tem toda uma alteração identitária também que precisa ser construída. E aí ele vai descobrindo e vai construindo o seu projeto, o seu desejo, o seu futuro, para o qual ele vai se mover. Né? E poder caminhar para uma superação, eu não diria absolutamente deixar de usar a droga ou de usar drogas. Né? Eu gosto de tomar meu vinhozinho de vez em quando, né? Enfim, é uma droga também. Mas isso remonta aos primórdios, né? A civilização humana se anestesia de alguma forma. Tem um livro, está na Bíblia em vários momentos, inclusive, né? Enfim, mas para que ele possa se relacionar com ela, porque também a gente vive numa cultura de demonização da droga, né? A droga é inerte. É combate, né? Exatamente, guerra às drogas desde a década de 60 nos Estados Unidos, né, que vem alimentando essa indústria aí. Agora, é preciso também que nessas opções de tratamento a sociedade possa auxiliar, que os poderes públicos, aí eu me refiro aqui ao município de Florianópolis, pela responsabilidade que tem, inclusive, com o Estado, a implementar ações mais efetivas. Então, se fala muito do consultório de rua. Isso. E aí, o que eu vejo? Alguns profissionais pensando, pegar uma estrutura física, até pegar um trailer da prefeitura e levar para a rua com um médico lá dentro, um psicólogo, sei lá o que mais. Quem mais, Vamos levar a unidade lá para Cracolândia. Exatamente. Então, imagine que se uma situação dessa, num local onde tem uma concentração de usuários, eles vão ver aquela coisa enorme chegando, chamando a atenção, vão fugir, vão se esconder. É um absurdo, né? Então, a gente tem que avançar a mentalidade. É uma invasão também, né? De uma certa forma. Tem que a ser cultura pessoas que se tem lá. Isso. Porque precisa se entender esse fenômeno. Que conheçam minimamente, que estejam dispostas a ouvir, a se conectar. Tem que ser muito cuidadosa. Ela é paulatina, ela é gradual. Diálogo, né? Não pode ser uma intervenção brusca, assim, não vai se resolver. Não nesse modelo que se tem no ambulatório, né? Porque como a gente falou até há pouco, existe toda uma fragilidade também nessa população, né? Que precisa ser respeitada, precisa ser vista. E também sair da coisa essa dicotômica de saúde e doença para identificar uma pessoa. A pessoa é muito mais que tudo isso. Isso. Tem uma coisa cultural, coisas de arte. A gente, fazendo os trabalhos de rua, aprendeu muitas coisas que para nós foram absolutamente surpreendentes, porque não imaginávamos que íamos aprender tantas coisas. Então a gente não pode ir pensando que quem vamos fazer essa abordagem e a intervenção somos quienes temos o conhecimento. Uma ideia pronta, né? E um conhecimento de todos. Se o usuário não intervém em forma totalmente ativa nesse processo,
é impossível que a pessoa saia, porque isso é uma decisão que a pessoa toma sobre si, sobre sua existência, sobre sua vida. Perfeito, irmã, você falar dessa questão de saúde e doença, porque uma vez que você vê a pessoa que usa álcool e drogas somente como doente ou como doente, você excetua desse processo, desse olhar, que ele é um sujeito, que tem uma construção histórica, que tem uma contribuição a ser feita, né? Enfim, nós vamos encerrar esse bloco, como você viu, o Alexandre falou assim, 1 hora, eu falei, você vai ver, voa, gente. Estamos fechando aqui esse bloco e voltamos em seguida com Você Tem Fome de Quê? Até daqui a pouquinho. Academia Evolução. Musculação, pilates, kung fu e boxe chinês. Avenida Hercílio Luz, 1209 Centro, em frente à Maternidade Carlos Correia. www.academiaevolução.com.br. Fone 3324-0388. Academia Evolução, o espaço ideal para você cuidar de si. Precisamos de 1 minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Os sacos plásticos são um dos maiores culpados pelas enchentes. Sem falar que saco plástico polui e leva até 400 anos para se decompor. Dê um final feliz para essa história. Recuse, reduza, reutilize. Saco é um saco. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. De volta com Você Tem Fome de Quê? Um programa que é apresentado quinzenalmente aqui no canal 4 da NET, TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Esse programa ele conta com o apoio do Sindasp, do Sinergia e do Sindiprebs, sindicatos que pensaram e continuam apoiando essa iniciativa, que é manter no ar um programa falando de saúde nas suas várias dimensões. Contamos também com o apoio de Contém Uma Grama, do Shopping Beira-Mar, e Salão Levisagem, do bairro Santa Mônica. O telefone do Levisagem é 3334 4082. No intervalo nós apontávamos para duas questões, né? Como se pensa intersetorialmente estratégias para intervir nessa questão, né, que é o uso de crack e outras drogas, né? Como se pode pensar não só o setor saúde, mas como o setor saúde pode pensar com outros setores essa questão do uso de álcool e outras drogas. A irmã, lá no Instituto Arco-Íris, irmã, você falava que vocês têm, enfim, projetos estruturados, têm pensado essa questão.
Você quer falar um pouquinho? Sim, nós fechamos um convênio agora com a Secretaria Municipal de Saúde, o primeiro intersetorial entre uma organização da sociedade civil e a gestão, porque nós temos um projeto que é Pontos de Cultura. Certo. E além disso, nós temos uma experiência de muitos anos, inclusive venho de Buenos Aires do movimento antimanicomial, tendo trabalhado nos manicômios com o tema de arte. Então, aproveitamos isso e que nós temos um de nossos companheiros, o psicólogo Victor, está fazendo seu mestrado na temática específica de intersetorialidade da reforma psiquiátrica. E ele também é capoeirista. Então, nós estamos dando oficinas de capoeira para os pacientes de saúde mental, do CAPS, dos quais pelo menos mais de um 50% que vêm no grupo têm problemas com o uso abusivo de drogas e álcool. E fechamos também, nesse mesmo convênio, um atendimento específico para o uso abusivo de drogas e álcool dos garotos de programa, ou seja, os profissionais do sexo masculinos. A maioria deles, os mais expostos, digamos, os que trabalham direto na rua, são usuários, principalmente de crack e álcool. Então, nós iniciamos agora, faz uns meses, esse trabalho. O objetivo, por exemplo, também é oferecer do programa de Pontos de Cultura a possibilidade de quem deseje aprender tudo que seja de informática. E isso depois o Alexandre pode falar um pouco mais, o tema de audição e tudo isso que nós temos planejado. Vamos a iniciar no mês de março uma feira artística onde eles vão a vender uma série de produtos que vão fazer, de cerâmica, etc. E tudo isso no que hoje se conhece como a travessa cultural, a travessa do samba, que é aí a travessa Ratcliffe, que se convirtiu em um espaço de um movimento cultural bem importante na cidade, com o tema do samba principalmente, mas convocando outras atividades. Aí está a Cinemateca, que oferece cine gratuito, eles são convocados e participam. Temos oficinas de percussão, onde participam todas estas populações ligadas ao uso abusivo de drogas e álcool, que estamos trabalhando no convênio. E então, pela primeira vez, o trabalho com eles vai ser todo o processo de sair da droga através de grupos operativos que vão começar a funcionar no início de março. E também nós fazemos encaminhamentos para os grupos dos CAPS AD, tanto da ilha como do continente, para tratamento para o tema de dependência química ou sofrimento psíquico, né? Então, o importante disto é que pela primeira vez o trabalho com esses usuários não é dentro das estruturas do CAPS. Esse é um espaço da comunidade, um espaço de muito movimento cultural. É importante a sociedade entender, né, que a intersetorialidade, enfim, o problema que desencadeia um problema de saúde não é um problema construído unicamente nesse espaço, né? É um problema que envolve a educação, que envolve o trabalho, que envolve a cultura, que envolve, enfim, são N setores que constituem aí, né, a sociedade, enfim, interferem na estruturação de um ser humano, né? E aí, enfim, é um fenômeno social que precisa ser visto. Eu vejo uma grande dificuldade ainda do setor saúde de criar uma interlocução, né, com outros setores, espaços de interlocução, né, para tratar esse fenômeno, né, na complexidade que ele merece, né? Enfim. Mas nós estamos bem contentes com isto, porque quando a gente participou das conferências de saúde mental, o nosso eixo principal foi a intersetorialidade e estabelecer redes de trabalho. Então, isto que estamos contando não está somente o Instituto Arco-Íris, estão os professores que vêm a dar as aulas, estão sindicatos, estão os comerciantes de aí da região, que vão abrir espaço também para participar, por exemplo, da feira, das atividades que vamos a fazer agora no Carnaval. Temos oficinas, por exemplo, de máscaras para que eles façam agora neste final de semana, para usar no Carnaval quando vão sair, e tudo isso inserido em todo que se movimenta ali nessa parte
del este do município, né? E isso é uma coisa importante, uma integração de outra índole, né? Então, a gente tem notícias, né, aí todos sabem, né, do projeto, né, tem uma política aí um projeto do governo federal para acolhimento de dependentes de drogas, com um recurso importante aí para ser destinado, né, aos municípios, enfim. Eu estive lendo algumas coisas aqui e chega à ordem de 442,8 milhões, né, com perspectiva de investimento até 2012. Nós sabemos, né, que o nosso estado ele tem deficiências dentro da rede, né, para captar esses recursos. Quer dizer, nós não temos a quantidade de CAPs, né, enfim, ADs que poderiam captar esses recursos. Esses recursos iriam, então, para outras entidades, né, as comunidades terapêuticas, né, principalmente. Qual que é a realidade das comunidades aqui no nosso estado? Qual a estrutura? Qual o olhar dessas comunidades aqui no estado? Sendo que seriam a elas destinados, né, uma gama importante de recursos para atendimento a essa população. Vocês acham que sanaria, olha a cultura, né? Enfim, poderia incidir aí em resultados positivos, né, com relação à atenção? O que vocês pensam disso? Olha, nós temos aí algumas honrosas exceções, até eu gosto sempre de citar o Lar Recanto da Esperança, lá no Rio Vermelho, né, toda a equipe, muitos anos nós temos um trabalho com eles e eles têm uma intervenção séria, qualificada. Agora, infelizmente, essa não é a realidade que nós temos no estado, né? São pouquíssimos os serviços oferecidos a nível de estado e municípios, né? E aí se procura conveniar. Então se convenia com fazendas ou comunidades terapêuticas de caráter, né, dos mais amplos possíveis, muitas de caráter religioso, com muita boa vontade em muitos casos, nem sempre. Agora, o problema é que não existe uma qualificação técnica, uma equipe técnica, uma normatização para a ação dessas comunidades, né? E infelizmente o que nós constatamos e os usuários que nós muitas vezes recebemos vem de um histórico de violência, né? Chega lá para tratar de um problema e acaba criando outros, né? Sofre violência física, violência moral, é a cultura da punição. Então agora tu cava um buraco do teu tamanho, agora tapa aquele buraco, qual o objetivo, qual a construção subjetiva que o sujeito faz a partir daquela experiência. E até qual o efeito disso, né, nessa pessoa, porque, enfim, ele já está em sofrimento, né? Ele é imerso na cultura de que ele é um doente crônico pelo resto da vida, então ele vai ter que viver em um corredor com aquela situação, o tempo todo com aquilo, então acaba podando, limitando o sujeito nas suas possibilidades de transcendência para o mundo, para a vida, para o futuro, né? É lamentável. Essa questão do investimento muito bem-vindo, obrigado, né? Obrigado, claro, né? E finalmente também, né, se pensa um pouco, de uma forma um pouco mais específica, né, na saúde. Isso, dirige. Agora, isso num curto prazo, né, tem que ser aceito, tem que ser utilizado da melhor maneira possível. Vai o papel do controle social, de estar procurando observar mais essa ação. Agora, como estratégia, ou seja, como visão de longo prazo, é lamentável, né? Nós temos aí a EC 29, que a gente há anos lutando para aprovação, agora para implementação, que destina recursos específicos para a saúde, para ampliação da rede. É isso que nós precisamos, por isso esse recurso agora, até esse período desse ano, é bem-vindo. Mas precisamos que os nossos governos não tenham essa visão tão imediatista, né? Claro que o problema precisava de uma intervenção, precisa de uma intervenção, de um aporte maior de recursos. Agora, nós precisamos que o nosso sistema de saúde se ramifique, capilarize e se estruture mais, né? Veja, no nosso estado nós pouco temos CAPs, na capital não temos um centro de 24 horas de atenção, imagine como é a situação dos demais municípios. Então é lamentável, mas nós precisamos lutar por isso. Eu acho que o caminho, de fato, para que a gente possa avançar a possibilidade de tratamento na perspectiva da saúde, da recuperação, os investimentos
constantes, permanentes, através dos recursos que nós, cidadãos, produzimos no país. E, para além disso, claro, a melhor forma de tratar é prevenir. E a gente previne promovendo a saúde com estruturas de trabalho, emprego, lazer, né, qualidade de vida vivida para essa população, né? Esse é o caminho, né? Isso para a gente parar de enxugar gelo. Exatamente, parar de enxugar gelo. É muito interessante que se criem, né, mecanismos, formas de intervenções pautados na realidade, na necessidade, coerentes, né? E que a gente pare de fazer de conta que está se fazendo saúde, né, nesse país, que está se fazendo alguma coisa. A gente precisa olhar. Existem pessoas sofrendo, seres humanos sofrendo. Isso é uma realidade, né? Eu acho que a sociedade deveria se preparar para intervir nesse sentido, né? O programa hoje... Júlia está lá. Fecha, Elisa. O programa de hoje ele chega ao final. Eu passo para vocês, para as considerações finais de vocês, enfim, o que vocês queiram colocar, e a gente encerra hoje. Bueno, rapidamente agradecer o convite, porque vocês não são só uma TV, são também uma rede ligada aos trabalhadores, aos sindicatos, que foram nosso apoio fundamental durante muitos anos em nossa luta contra a discriminação, principalmente destas populações com quem nós trabalhamos. Então agradecemos o convite e precisamos continuar tocando esta temática que é fundamental hoje, né? No que depender da gente. Eu quero também agradecer o convite, o espaço, colocar-nos à disposição nosso e-mail, vou falar aqui, contato.arcoíris, tudo junto, @gmail.com, contato.arcoíris@gmail.com. A gente pode, né, trocar ideias, queremos ouvir também críticas, nós também estamos atuando, né? Não apenas, aqui não estamos fazendo apenas conjecturas, senão a gente se extrai da nossa prática, do nosso cotidiano de ação. E dizer que estamos felizes porque a TV Floripa é um espaço comunitário, é um espaço social, é diferenciada de fato. Mais uma vez agradecer a vocês. Nossa, muito obrigada a vocês. Realmente nós ficamos muito gratos por vocês, sim, terem se disponibilizado a estar aqui conosco. Essa discussão, ela não se encerra aqui. Esse programa do governo federal, ele merece o programa, a forma de aplicação, como o Estado vai lidar com isso, merece, sem dúvida nenhuma, mais um programa, enfim, mais uma discussão. Pretendemos construir isso em breve e anunciaremos aí a seguir. Por hoje, Você Tem Fome de Quê? Fica por aqui. Agradecemos imensamente a participação e a audiência de vocês. Até daqui a 15 dias. Boa noite a todos e obrigada.